Os frutos do falso evangelho. Se vivemos pela carne, andamos em suas obras. Papel, tesoura, tinta, cola. Pai e filha fazendo um trabalho do colégio. O desafio é fazer uma árvore de 1,5 metro de altura que seja o mais real e natural possível. Por sorte da filha, o seu pai é um talentoso artista plástico. E trabalhar junto da filha parece ter inspirado a arte do pai. A menina ficou de boca aberta ao contemplar o trabalho final. O caule tem pequenas rachaduras que lembram com precisão uma árvore verdadeira. Os ramos são de tamanhos irregulares e contorcidos. As folhas são viçosas, até o cheiro lembra uma árvore real. Pois o pai borrifou um aroma da natureza sobre ela. No entanto, apesar do falso parecer perfeito, ninguém acha que aquela árvore poderia produzir algum fruto verdadeiro. Assim como não se espera fruto verdadeiro de uma árvore falsa, não se espera que o fruto do Espírito brote de um evangelho falsificado. Antes de abordar sobre o fruto do Espírito, o capítulo 5 do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo chama a atenção da mudança dos Gálatas para outro evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. Esse outro evangelho que os gálatas estavam seguindo no lugar do verdadeiro evangelho apregoava a vida com base na lei e não na graça de Jesus Cristo. Embora tenha alguma aparência de piedade, esse falso evangelho apela para uma salvação que se baseia na performance do homem, uma salvação com base nas obras da lei. Ou seja, esse falso ensino exige esforço humano para receber o que vem do alto. Paulo corrige os Gálatas dizendo: quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Gálatas 3, 2-3. Ele nos mostra que a pregação da fé cristã nos fez receber o Espírito não pela prática das obras da lei. O apóstolo associa a lei à carne e a graça ao Espírito, ao dizer que eles começaram com a mensagem da graça, por ele ensinada, mas estão terminando na lei, ou seja, na carne. Para reforçar a ideia, Paulo usa uma alegoria que envolve a escrava Agar e Sara, esposa de Abraão, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Gálatas 4, 2-23. A escravidão é associada à carne e à lei, e a liberdade está relacionada com o céu e com a promessa da graça. Para chamar a atenção dos que diziam ser filhos de Abraão, Paulo, por uma alegoria, mostra que eles pareciam mais ser filhos de Ismael do que de Isaque. Aqueles que defendiam a permanência sob a lei queriam ser filhos de Abraão com base no esforço, mas assim estavam mais conectados com a escravidão do que com a promessa, que fez da estéril mãe de filhos. Com isso, percebemos que dentro da esfera da lei e graça, temos algumas ideias associadas no livro de Gálatas. Lei, carne, graça, espírito. Agar, escravidão. Sara, promessa. Obras da lei, não recebemos o Espírito. Graça, pregação da fé, recebemos o Espírito. Resultado da lei, obras da carne. Resultado da graça, fruto do Espírito.
Observe que cada estrutura conduz a um resultado diferente. No capítulo 5 de Gálatas, após contrastar o evangelho falso da lei com o evangelho genuíno da graça, vemos os resultados de cada um deles, a saber, as obras da carne e o fruto do Espírito. Aquilo que o esforço humano produz em contraste com aquilo que a ação do Espírito gera. Sim, quanto mais o homem tenta se salvar sozinho, mais acaba sendo levado para o abismo. Quando o homem fundamenta o seu relacionamento com Deus nas suas próprias obras, torna-se cada vez mais carnal. Por isso, onde há muito esforço para realizar boas obras e manter uma aparência religiosa, será desenvolvido um ambiente propício para as maiores depravações. Quanto mais cheio de orgulho espiritual e justiça própria, mais se mergulha em todo tipo de perversidade. Por outro lado, aqueles que entendem que a justificação humana não vem das obras da lei, mas única e puramente da graça de Deus, não sustentam qualquer orgulho espiritual. Na verdade, esses são os que permanecem na dependência de Cristo e do Espírito para manter boas atitudes. Eles sabem que sem a graça de Deus, nada podem fazer. Esses são aqueles que, apoiados no Evangelho genuíno, produzem o fruto do Espírito. Se desejamos viver uma vida no Espírito, precisamos lidar com o falso Evangelho e seus falsos resultados. Antes de caminharmos no fruto do Espírito, precisamos lidar com as obras da carne. Obras da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Gálatas 5,17. Paulo defende que há uma luta entre a carne e o Espírito. A expressão traduzida como militar contra, no original grego, aponta para desejar contra ou levantar-se em protesto contra. Muitos acreditam que ser um cristão genuíno implica em não ter desejos carnais e pecaminosos. Contudo, na verdade, quem não luta contra a carne é o ímpio. Essa nossa luta contra os desejos carnais só irá terminar quando nosso corpo for glorificado. Deus não nos prometeu a ausência de lutas, mas a certeza da vitória. Quando se fala da carne, não se trata de uma referência ao corpo físico, e sim aos desejos pecaminosos no ser humano. Timothy Keller define carne como aquilo em nosso interior que deseja ser nosso próprio Salvador e Senhor. Essa definição nos mostra que o ser humano, pelos prazeres e ideias dissociadas de Deus, tenta se salvar do vazio existencial e dar algum sentido à sua existência. As obras da carne falam do trabalho exercido para que isso aconteça. Observando de perto, percebemos que as obras da carne são aberrações dos instintos naturais do ser humano. Todo ser humano foi criado com instintos como sobrevivência, proteção e desejo sexual. As obras da carne deturpam esses instintos, de forma que o que era natural e benigno se transforme em algo pecaminoso. O instinto sexual, que foi lindamente preparado para o casamento, transformou-se em prostituição, impureza e lascívia. O intuito da proteção criado em nós para fugirmos do fogo, desviarmos de uma pedra ou escaparmos de um animal feroz, transformou-se em brigas, facções e homicídios. Até mesmo o instinto básico de sobrevivência se transformou em glutonarias e bebedices.
Ao ler isso, podemos pensar que, uma vez que elas estão ligadas aos instintos naturais do ser humano, as obras da carne obrigatoriamente estarão presentes em nossa vida. Contudo, a Bíblia nos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, 12 ao 14. O domínio do pecado foi quebrado nas nossas vidas. A tentação pode até estar presente, mas o pecado não precisa mais reinar em nós. Somos livres para dizer não ao pecado. Paulo apresenta uma lista com 15 obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. E estas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino do céu os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 ao 21. Elas podem ser categorizadas da seguinte forma: A. Obras de ordem sexual: prostituição, impureza, lascívia. B. Obras de ordem religiosa: idolatria, feitiçaria. C. Obras associadas aos relacionamentos interpessoais: feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. D. Pecados da mesa: bebedices e glutonarias. Ao olhar para essa lista, percebemos que há muito mais pecados associados aos relacionamentos interpessoais do que pecados de ordem sexual, por exemplo. Um dos erros da igreja moderna é sempre associar pecado a sexo. Quando escutamos a frase "fulano pecou", frequentemente pensamos em algo como adultério ou sexo antes do casamento. Isso porque nos atentamos muito mais para esse tipo de pecado e nossa mente religiosa condena com mais intensidade o irmão que adulterou do que a irmã fofoqueira da igreja. Falar mal uns dos outros gera discórdias e pelejas. Aos olhos de Deus, isso é tão carnal quanto a impureza sexual. Estamos preocupados em não fornicar, trair ou pensar em coisas impuras, mas não podemos esquecer que existem mais pecados na lista que Paulo descreveu. Se abrirmos nossa vida para um abismo, certamente ele chamará outro. Outra peculiaridade nessa lista é a presença da feitiçaria nos pecados associados à ordem religiosa, mas também nos envolvem os relacionamentos interpessoais. Isso porque um dos significados da feitiçaria é tentar manipular a vontade alheia usando de artifícios. A manipulação é usada para influenciar pessoas. Nos próximos capítulos, trataremos de cada uma dessas categorias particularmente, mas não podemos esquecer que quando nos apoiamos em nossa carne e não na graça de Deus para sermos santos, vemos o tiro sair pela culatra. Carne não vence a carne, apenas produz as obras da carne. É uma árvore falsa que produz frutos falsos.